Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 31. Nós vamos ler, para ganharmos tempo, tão somente os versículos 10, 11 e 12. Em o nome do Senhor Jesus. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Senhor, acabamos de ler a Tua palavra, na conclusão deste dia, já avançando para o segundo dia da semana, mas neste primeiro dia, as mulheres que são muito mais do que mulheres, são mães, foram honradas nesse dia. E nós queremos, Senhor, que a Tua palavra dê sustentação a tudo o que nós fizemos ontem aqui, nesta nave de templo, e a tudo que ainda vai ser feito hoje, principalmente dentro das casas onde as Tuas filhas abençoadoras foram honradas, homenageadas. Em nome de Jesus, fala com profundidade ao coração das mães, ao coração dos filhos e ao coração daqueles que foram felicíssimos, foram felizardos encontrando a mulher virtuosa. Nós oramos, Senhor, que caiam por terra agora os inimigos de Deus que tentam atrapalhar, que tentam manchar a instituição divina da família, que caiam por terra agora todos esses demônios da abutrimania midiática que quer de toda maneira que a célula máter da sociedade seja ineficaz, seja até desfeita. Que a Tua vontade seja soberana, que prevaleça o projeto do Senhor para a família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Ser mãe é bem mais do que ser mera procriadora. E é muito importante nós entendermos aquilo que é o fluxograma de Deus na vida de uma mulher. Então, enquanto mulher, enquanto um ser biológico, o homem começa, ele é biopsicossocial. Mas, enquanto mãe, a mãe tem uma inversão nesse fluxograma. Ela primeiro é social, depois psico e depois biológica. Por que nós estamos falando isso tudo? Veja bem, quando Deus criou o homem, inicialmente Ele o fez um ser sustentado pelo bipé biopsico. Ele era bem mais do que os animais irracionais, biopsico. E recebeu a incumbência de cuidar do planetinha chamado Terra. Porém, Deus olhou e viu que um ser, para ser feliz, não podia ser sustentado por um bipé. Então, Ele olhou não para o homem e avaliou, o mesmo Deus que avaliava cada etapa da criação concluída, avaliava como boa, esse mesmo Deus chega à conclusão de que não é bom que o homem esteja só.
Então, e aí ele completa, nós temos usado o exemplo de que nós usamos aqui do tripé para sustentar aí a base dos microfones, enfim. O tripé, ele sustenta também, não só no sentido físico, mas no sentido existencial, mantém equilibrado, mantém em pé o ser humano. Então, assim como fisicamente precisamos de um tripé, existencialmente nós precisamos também de sermos biopsicossociais. Só que o que nos leva, e eu falo agora como homem, o que nos leva a procurarmos alguém do sexo oposto não é o pé bios. O pé bios não é ele que me leva. Nem o pé racional, o psico. Pelo projeto de Deus, você, mulher, tem normalmente essa sustentação biopsicossocial. Mas, enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto mulher virtuosa, você tem um fluxograma diferente. Você começa pelo social, vai para o racional e depois para o biológico. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo um tempo muito complicado, onde muitas se tornaram meras procriadoras. Nosso tema é esse. Ser mulher é bem mais do que... Aliás, ser mãe é bem mais do que ser mera procriadora. Porque o número de crianças que estão surgindo no planeta Terra são produzidos sem nada social praticamente, onde muitas meninas de 13, 14 anos engravidam sem saber, na balada, com quem elas estão tendo uma conjunção carnal. Não tem nada de social, tem de biológico. Tem lá aquilo que é um dos instintos básicos, os 3 instintos básicos: autopreservação, acasalamento e sociabilidade. Isso são os 3 instintos básicos. Aí, por esse instinto acasalamento, que é uma questão biológica, estão entrando seres humanos no planeta Terra, na sociedade humana. E aí nós vemos a qualidade da sociedade humana. Quando nós lemos esse texto aqui, é lindo demais. Olha como é que começa. Mulher virtuosa, quem a achará? Então, a ideia é de que alguém sai procurando. Eu preciso achar uma mulher virtuosa. Essa é a ideia que ficou muito forte na mente de Abraão, que falou: eu preciso de uma virtuosa para o meu filho Isaque. E ele fala para o seu mordomo, falou: você vai lá e vai procurar uma virtuosa para o meu filho. Então havia um esmero, havia uma busca por excelência nessa condição de não mais Isaque ficar só. E aí o mordomo, ele sai, ele fala: mas a responsabilidade é muito grande para mim, Senhor. Então vamos estabelecer um sinal? Aquela a quem eu disser isso e ela responder aquilo, essa sim vai ser a mulher
que o Senhor tem preparado para o filho do meu amo. E assim ele faz. E aí ele encontra Rebeca, exatamente como foi estabelecido na conversa, no acerto do mordomo de Abraão com Deus. E aí todas as providências diplomáticas são tomadas e Rebeca é levada para a família de Abraão, precisamente mais para Isaac. E quando ela chega, Isaac tinha saído para o campo para orar. Então, existe uma busca, aí dá para a gente entender, mulher virtuosa, quem a achará? Como é que a mulher virtuosa é achada? E aí a sabedoria do rei Lemuel começa a exaltar o valor dessa mulher. O seu valor muito excede ao de rubis. Então, rubi, eu sou o único aqui que teve, talvez, não sei se a irmã Joana teve, relógio de 17 rubis, relógio suíço. O rubi, ele não deixa desgaste, não deixa as engrenagens do relógio desgastar. Relógio com rubis nas engrenagens é relógio para a vida toda. Então, entre o metal e o outro metal, entre metal e metal, se coloca rubi. E não tem desgaste. Agora, logicamente que muita gente pensa no rubi em termos de anéis, em termos de joias finas, que tem o rubi lá como o grande enfeite, aquilo que dá valor. Rubi. Mulher virtuosa é essa mulher construtora de pontes, essa mulher que não deixa acontecer o desgaste, é essa mulher que segura muita coisa, o coração do marido confia nela, não haverá falta de ganho. Então, espera aí, num tempo no qual havia muito machismo no meio dos judeus, olha que mulher de vanguarda, é colocada em evidência pela sabedoria. O coração dela, seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda de noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina, olha só, examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Então, tira da cabeça que Deus, ele apoia esse machismo idiota que existe. Eu sou contra machismo, eu sou contra feminismo, porque no projeto de Deus não existe. Olha aqui, ó. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os seus lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho, gente, ó mulheres aí, o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa,
não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia da manhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, a instrução da verdade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe o fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Então, nesse texto, nós temos total amparo na palavra de Deus para fazermos o que começamos a fazer hoje e continuamos a fazer hoje. Mãe é muito mais do que uma mera procriadora. É muito mais. Ela coloca gente importante no planeta Terra juntamente com o seu marido. Como diz o Salmo 127, os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Então, vejam, é muito mais, é colocar seres humanos bem mais elevados do que resultados de conjunções carnais, de relações sexuais. A mulher que pode ser chamada de mãe, ela tem que receber, não só hoje, porque dia de mãe é todo dia, mas hoje essa mãe foi homenageada. E, lamentavelmente, a gente tem que dizer que é também nesse dia que a gente tem que alertar a sociedade para o perigo que estamos correndo. Que tipo de ser humano está sendo colocado no meio da sociedade através de relações que começam pelo lado biológico e não começam pelo lado social, pelo lado do amor, como disse o próprio apóstolo São Paulo. O amor, ele autentica todas as ações dos seres humanos. Aquilo que está sendo colocado no meio do planeta Terra, aí como resultado de o encontro, mero encontro de um espermatozoide com um óvulo, pode trazer para a sociedade situações complicadíssimas, a não ser que o Senhor Jesus entre com o poder do seu Evangelho. Mas, se não acontecer, a sociedade estará realmente comprometida. Se Jesus intervir no meio da sociedade com o seu Evangelho, aí sim tem uma nova criação. Aquele que está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas, se não houver, se a igreja do Senhor não fizer esse trabalho de evangelização, essa sociedade cada vez mais vai ficando condenada ao desastre total. Que Deus, nessa noite, seja o primeiro a dar presentes lindos e maravilhosos
para as mães, para as mulheres virtuosas. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar? Consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença, como bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha
casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Vamos fazer a aplicação da mensagem. Deus, Ele quer muito mais qualidade do que quantidade. Crescer e multiplicar e encher a terra é uma ordem de Deus, um projeto de Deus que tem que ser entendido não somente na questão da quantidade, mas acima de tudo com a qualidade. Nós pregamos há poucos dias aqui que Moloque ainda está trabalhando, ainda não, mais do que qualquer outra época. Naquele tempo ele estava trabalhando numa parte só do planeta. Hoje ele está trabalhando no planeta todo, com aborto, com tantas outras coisas. E aí, os libertadores do futuro já são mortos antecipadamente, assim como ele próprio diz, matar no ninho. Agora, as famílias estruturadas, exatamente como nós cantamos agora, são famílias que vigiam nesse sentido. E nesse instante nós vamos orar. Você, mãe, que está aí na sua casa, e pelo que nós estamos notando, pelo número de pessoas que estão participando desse culto virtualmente, diversas mães precisam realmente continuar sendo como são. Eu chamo algumas mulheres de leoas que protegem os seus filhos. Num determinado momento, aí, na hora certa, com maçãs de ouro e salva de prata, é assim a palavra dita ao seu tempo, nós vamos falar sobre a questão da leoa, como é que a leoa protege a qualidade da sua família. É ela que protege. É só para adiantar para vocês, ela não deixa os filhos ficarem agregados, ela os manda embora para que não tenham relações com as suas primas e com as suas filhas. Elas batem forte neles para que eles vão para bem longe, para que não haja um enfraquecimento genético. Então, isso é uma leoa, e uma leoa que protege os filhos. E como protege os filhos? E nós vemos mães protetoras dos seus filhos, mas não protege só no sentido físico, protege no sentido moral, no sentido espiritual. Mãe é quem mais se aproxima de Deus em qualidade de amor. Mãe é algo inexplicável. Agora, a gente começa a ver que existe uma luta do inimigo pelo enfraquecimento. Muitas pensam que o empoderamento promovido pela abutre-mania mediática é o verdadeiro empoderamento,
E estão totalmente equivocadas essas que assim pensam. O empoderamento é esse que nós lemos aqui, de Deus. Mulher virtuosa, quem a achará? E essa mulher, ninguém pode tomar o seu lugar. Ninguém. Porque ela é levantada por Deus. Ela é colocada na sua posição por Deus. Essa é a mulher empoderada mesmo. Uma mulher que sabe da sua responsabilidade na qualidade dos habitantes desse planetinha. Então, nesse instante, você, mãe, você, mulher virtuosa, receba a bênção de Deus. Senhor, a tua palavra foi exposta, tendo como grande objetivo aquilo que está no texto que lemos, que as mulheres virtuosas, elas sejam colocadas em evidência, que elas sejam louvadas, elas sejam elogiadas. Em nome de Jesus, que as tuas filhas, mulheres virtuosas, mães verdadeiramente constituídas por Deus, se sintam abraçadas, beijadas pelo Senhor agora, nesse exato momento. E que, representadas por aquela que foi escolhida para ser a porta de entrada do Salvador da humanidade, ela foi constituída para ser a porta para o Verbo se fazer carne e habitar entre nós, que recebeu o grande título de agraciada, que à semelhança dela, mães que são realmente formadoras de grandes vultos na sociedade humana, de grandes homens, de grandes mulheres, que essas mães se sintam abençoadas e recebam diretamente de ti os parabéns. Em nome de Jesus Cristo, que a tua bênção esteja em todas as famílias, que todas as casas que participam desse culto, todas as famílias representadas nesse culto, tenham nos umbrais de suas portas as marcas do sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e para a glória de Jesus dizemos amém. Graças a Deus.